Olá pessoal, vamos à nossa revisão de física do nono ano, ok? Bem, conteúdo de física do nono ano é, ou está relacionado, né, à força e às leis de Newton, tá bom? Então vamos à primeira lei de Newton. É como vocês viram no oitavo ano, né? Vocês estudaram a força que causa força. E agora nós vamos fazer a aplicação nas leis de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia, né? Como eu já falei para vocês, tudo, né, todo corpo, ele tende a permanecer com o estado que ele já está. Se ele está em movimento, ele quer ficar em movimento. Se ele está em repouso, ele quer manter o repouso. Tá? Então, cada corpo possui uma resistência para alterar esse estado, ou de movimento ou de repouso. Esse estado de movimento ou de repouso só vai ser alterado se for aplicada uma força sobre ele. Tá? E quanto maior for a massa do corpo, né, maior será a dificuldade dele mudar esse estado. Tá? Então, quanto maior a massa, mais difícil vai ser aquilo começar a se mexer. Ou vice-versa, quanto maior a massa, mais difícil vai ser fazer aquilo parar. Tá? Se soltarem de cima de um prédio uma caneta, você conseguiria segurar ela embaixo, né? Fazendo uma força. Se soltar de uma cadeira, talvez você consiga. Se soltar uma geladeira, com certeza não. Por quê? Porque ela vai ter mais massa, consequentemente vai ser mais difícil fazê-la parar, ok? Vamos lá. Então, nós temos aqui um desenho do livro, tá? Nós temos uma pessoa que está dentro do ônibus, na figura 1 aqui, tá? Ele está dentro do ônibus e o ônibus está parado, a plaquinha aqui, tá? Se o ônibus entrar em movimento, nesse sentido, né? A tendência do homem vai ser, né? Vai ser ir para trás ou continuar no local que ele estava, né? Ele estava aqui próximo à placa. Então o ônibus se deslocou, ele tenta permanecer em movimento. E da mesma forma, se o ônibus der uma freada brusca, a tendência dele, já que ele já começou o movimento, vai ser ele continuar em movimento, tá bom? Então nós temos aqui um pequeno gifzinho, ó. O rapaz está no skate, passando por um local, o skate ficou e ele continuou, tá bom? Outro vídeo aqui, estão no ônibus, ó, tendência, né? O ônibus bateu e a tendência foram os passageiros continuarem em movimento, ok? Como eu também falei, né? A inércia, quanto maior for a massa do corpo, mais difícil é colocar esse objeto para se mover. Empurrar uma caixa, eu até consigo. Fazer duas caixas se moverem vai ser bem mais difícil, tá bom? Não esqueçam da primeira lei de Newton, tem a ver com a resistência à mudança no estado de um corpo. Se ele está em repouso, ele quer permanecer em repouso. Se ele está em movimento, ele quer continuar em movimento. Ok? Vamos lá. Segundo a lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica diz que as resultantes nas forças que atuam no corpo, tá, de massa m, vão provocar nesse corpo uma certa aceleração. Tá? Ou, como está dito aqui, certo? A aceleração produzida pelo corpo é diretamente proporcional à intensidade da força. Ou seja, quanto maior for a aceleração adquirida pela força ou pelo corpo, maior é a força que vai fazer isso aqui. Ou, quanto mais força eu aplico num corpo, mais aceleração ele irá adquirir. Tá? E inversamente proporcional à massa. Ou seja, se a massa aumenta, certo? Se a massa aumenta em relação à aceleração, se a massa aumenta em relação a... Deixa eu apagar aqui. Se a massa aumenta de um corpo, eu estou com uma aceleração constante. Se essa massa aumenta, a aceleração ela vai diminuir, tá? Eu não vou conseguir provocar a mesma aceleração de um corpo de massa menor, tá? Então, tomando como referência a aceleração, se a massa aumenta, certo? A aceleração diminui. Se eu tomar como referência a força, se a massa aumenta, eu vou precisar de mais força para que ela adquira a mesma aceleração. Tá bom? Cuidado com a relação com quem eu estou falando. Se eu estou tomando como referência a aceleração, quanto mais aceleração,
mais força vai ser necessária. Quanto mais aceleração, menor tem que ser a massa desse corpo, admitindo que a força ela está constante, ok? E continuando no livro, né? Nós temos aqui que no livro ele fala que força igual a massa vezes aceleração, ele coloca esses dois desenhos aqui, tá? Esses dois primeiros desenhos estão mostrando que, ó, esse corpo aqui tem uma massa maior, tá? Foi feito um vetor, né? A força é uma grandeza vetorial, um vetor aqui. Se a massa desse corpo fosse menor, eu não precisaria fazer uma força maior para que ele se a massa fosse menor, a força também seria menor, admitindo que a aceleração entre esses dois corpos é a mesma, tá? Nessa outra situação aqui, ele tem dois corpos com a mesma massa. Se ele aumenta a força, ó, se ele aumenta a força, na força 1 tinha uma aceleraçãozinha. Com essa força aqui, né, como esse vetor aqui está maior, essa força é maior. Consequentemente, ele tem uma aceleração também maior, tá bom? Vamos a alguns exemplos com cálculo, ok? Sobre a segunda lei de Newton. Vamos ao nosso primeiro problema. Ele quer saber o seguinte, ó, um corpo de massa, 4 kg, né, está submetido à ação de uma força de 15 newtons. Qual é a aceleração adquirida por esse corpo? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar diretamente a fórmula da força, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, pela definição, força, a resultante das forças no corpo de massa m adquire uma certa aceleração A. A força resultante aqui é de 15 metros por segundo, ok? E ele quer saber qual é a aceleração adquirida. Então, para calcular a aceleração, basta pegar 15 e dividir por 4. E 15 dividido por 4 vai dar 3,75. Tá? A resposta certa, metro por segundo ao quadrado, letra E. Ok, pessoal? Bem, aqui nós temos outro problema que diz o seguinte. Um bloco de 4 kg é puxado a partir do repouso por uma força constante horizontal sobre uma superfície plana e horizontal, né? Adquirindo uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força resultante que atua no corpo? Pessoal, aplicação direta da fórmula, tá? Sem pensar muito. Ó. Se um corpo de certa massa adquire aceleração, qual é a força necessária para que isso aconteça? É apenas você fazer o produto da massa vezes a aceleração, vai dar 12 newtons, tá? Nós temos outros problemas que trabalham com força resultante, tá bom? Eu vou colocar aqui alguns exemplos agora de outro modelo de problema e vamos a seguir. Vamos aos exercícios, tá, pessoal? Apenas uma explicação rápida sobre a resultante das forças. Você olhou para o desenho, viu que tem duas forças. Olha aqui, elas são horizontais, beleza. Então a resultante, né, a força resultante vai ser o quê? Vai ser, estão no mesmo sentido ou sentido contrário? Mesmo sentido. Então eu vou somar e vou encontrar 14 newtons. Essa é a força resultante. Letra B aqui, ó, olha, eu tenho duas forças, também horizontais. Qual é a força resultante? Elas têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Então, o que eu vou fazer? A diferença entre elas, ok? Detalhe importante, você pode representar, né, trocar essas duas forças aqui por uma força só de intensidade 14 newtons. Né? Na direção e sentido da maior força aqui, eu poderia trocar por uma força de 2 newtons na direção e sentido da força de menor intensidade. Ok, pessoal? No caso desse terceiro exemplo, nós temos aqui ó, duas forças indo para o mesmo sentido, tá? E uma força no sentido contrário. Não tem problema não, você vai fazer o seguinte, pega essas duas forças aqui e soma. Vai dar o quê? 8 mais 6, eu vou ter 14 newtons. Então a força resultante vai ser 24, que está vindo para um sentido, menos 14, que está indo para o outro sentido. Força resultante de 10 newtons. Se eu fosse trocar essas
3 forças por uma só seria uma força de intensidade 10 newtons. Por quê? Porque aqui está maior, tá? Então sempre a força resultante vai na direção e sentido da maior força quando elas têm a mesma direção. Ok? Vamos lá, mais um. Mais um. E agora, nesse quarto exemplo, né, nós temos aqui, ele quer saber qual é a força resultante. Tá? Preste atenção que essas duas forças não são nem horizontais, nem verticais simultaneamente. É uma na horizontal e outra na vertical. Ou seja, elas não têm nem mesma direção, nem o mesmo sentido. Como é que eu faço para calcular a resultante? Como essas forças são perpendiculares, tá? A resultante dessas forças vai ser obtida através de uma fórmula, de uma lei, né, chamada fórmula do paralelogramo. Você pega essa força aqui completa, né, bota extremidade com extremidade, você vai ter aqui uma força resultante que vai ser essa daqui, tá? Essa daqui é a sua força resultante, ok? Como é que eu faço o cálculo dessa força resultante? Legal é que o cálculo dessa força resultante, se você prestar atenção, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, para calcular a força resultante, nós vamos calcular o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, aqui eu vou ficar com força 1 é 8 ao quadrado, força 2 é 6 ao quadrado, 8 ao quadrado dá 64, 6 ao quadrado dá 36. Então a força resultante vai ser igual a 32, não, 36, eu botei 32. A força resultante vai ser igual a 100 newtons, né, ao quadrado. Então a força resultante vai ser mais ou menos, mas no caso aqui nós vamos trabalhar só o mais, raiz quadrada de 100, que é 10 newtons. Ok, pessoal? Ainda sobre a segunda lei de Newton, nós temos o seguinte problema. Ó. Sendo um corpo de massa igual a 40 kg, então vamos desenhar aqui um corpício, tá? De 40 kg, ou 20 kg, desculpa. Estão atuando sobre ele duas forças, tá? De mesma direção e sentidos opostos. Então, eu vou admitir que uma força está para cá, a de 60 newtons, e a outra força está para cá, a de 20 newtons, tá? Mesma direção, horizontais, estou admitindo, e sentidos contrários, ok? Determine a aceleração em que esse bloco movimenta-se. Para você calcular a aceleração, não pode ser em cima das duas forças, tem que ser em cima da força resultante. Então, eu vou fazer o cálculo de força resultante dessas duas forças. Eu vou pegar essas duas forças e vou transformar em uma só. Como elas têm mesma direção em sentidos contrários, eu vou subtrair. Isso aqui vai me dar uma força resultante de 40 newtons, ok? E se eu sei qual é a força resultante e sei qual é a massa, né? Eu sei qual é a força resultante e eu sei qual é a massa, 20 kg. O que está faltando aqui na fórmula? Está faltando a aceleração. Pronto, é só jogar na fórmula da aceleração, tá? Da força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Quem está multiplicando a aceleração sempre vai para o denominador. Isso implica, né, portanto, que a nossa aceleração vai ser de 2. E a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. A resposta correta é a letra B. Ok, pessoal? Bem, no problema aqui, ele quer que você determine qual é a intensidade da força resultante, mostre um desenho com a direção e sentido dessa força, e a sua aceleração, tá bom? Então, como é que eu vou fazer um problema quando eu tenho 4 forças ou mais forças em direções diferentes, tá? Você vai fazer uma redução. Você vai pegar as duas da vertical e vai reduzir, tá bom? Então, a força resultante na vertical, como elas têm sentidos contrários, vai ser a diferença entre elas, que vai me dar uma força resultante de 40 newtons. Na horizontal, eu também tenho duas forças, tá? Uma de 30 e outra de 60. Então eu vou fazer 60 menos 30, que vai me dar 30 newtons, ok? E agora eu vou calcular, vou fazer um desenho apenas com essas duas forças aqui, tá? Depois eu faço o desenho final só com uma força. Então eu tenho uma força
Na vertical, no caso, para baixo, né? Está mais em cima, já que ela é para baixo. Então, eu tenho uma força aqui para baixo, de 40 newtons. E uma força para a direita de 30 newtons, tá bom? Ele quer saber qual é a resultante. Nós sabemos que se um está puxando aqui para a direita e o outro está puxando para baixo, se eu fizer o fechar aqui a figura, a força resultante vai apontar para cá, ok? Então esse aqui é o vetor resultante. Como é que eu faço para calcular esse vetor resultante? Para calcular esse vetor resultante, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, né? Resultante ao quadrado, né? Vai ser igual a força, no caso, vertical ao quadrado, mais a força horizontal ao quadrado, tá bom? Então, a força resultante vai ficar igual a vertical deu 40 ao quadrado, a horizontal deu 30 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, eu vou ficar com 1.600, com mais 900, força resultante vai dar 2.500 newtons ao quadrado. Então, a força resultante é raiz quadrada de 2.500, que vai ser igual a 50 newtons, ok? Então, a força resultante, o desenho é esse aqui, a força resultante é 50 newtons e está faltando apenas a aceleração. Para descobrir a aceleração, é só dizer que a força é massa vezes a aceleração. Quanto é que é a massa? O enunciado diz que a massa é 5. Consequentemente, a aceleração desse bloco será uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. A terceira lei de Newton, a lei diz, né? Ação e reação, como o próprio nome já diz, ele afirma que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentido contrário. Então, nós temos aqui duas situações do livro de vocês. Nós temos aqui, a pessoa está empurrando, querendo andar, né? Então ela está empurrando o chão. E a reação, o chão está empurrando essa pessoa, tá? Aqui, o homem, o jogador está fazendo uma força na bola, ó. O jogador fazendo a força na bola. A bola está fazendo uma força no jogador. Essas duas forças têm mesma intensidade, mesma direção horizontal, porém elas têm sentidos contrários, tá? Detalhe importante, o par de forças, ação e reação, não atuam no mesmo corpo, tá? Eles atuam em corpos diferentes, mas no mesmo instante, tá? Tem sempre em corpos diferentes, sempre no mesmo instante. Por isso que eles não se anulam, tá? Não é duas forças empurrando um corpo, duas forças iguais empurrando o mesmo corpo, tá? Fosse assim, não haveria movimento, tá? A ação e reação, eu empurro um objeto, o objeto me empurra. São forças que atuam em corpos diferentes, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre o atrito, tá bom? O atrito é uma força de contato, certo? Entre duas superfícies. Você tendo duas superfícies quaisquer, você sempre vai ter, ao aplicar uma força sobre um dos objetos, já que ele está apoiado sobre o outro, você vai ter uma resistência a esse movimento causado pela rugosidade entre esses dois corpos, tá bom? O atrito, ele, como vocês estão vendo nessa animaçãozinha aqui, tá? Essa animaçãozinha, uma formiguinha está querendo empurrar uma caixa, ela está aplicando uma força cada vez maior, tá? Essa força aqui que ela está aplicando, que está aumentando, seria a força de atrito estático, tá? Ela chega num ponto, né? O ponto máximo, né? Força de atrito estático máximo. E a partir desse ponto, a caixa começa a se mover. E note que a força de atrito, depois que ela começa a empurrar a caixa, é menor do que a máxima para deixá-la, para que ela começasse a movimentar. Então, a força do atrito estático é aquela relacionada ao repouso do objeto, né? Você vence essa resistência ao movimento, que é a inércia, né? E aí, depois que ele começa a se mexer, você pode aplicar até uma força menor nesse corpo, que ele ainda vai continuar com uma certa força resultante, tá? Lembre-se, o atrito é sempre contrário ao movimento. Você está fazendo uma força para cá,
certo? O atrito vai fazer uma força em sentido contrário, tá? E sempre tangente à superfície, tá? O que significa isso, ser tangente à superfície? Vamos lá, o que significa isso de ser tangente à superfície? O atrito tem que ser tangente à superfície de contato. Então, aqui eu tenho um bloco, tá? Eu estou aplicando uma força nesse sentido, logicamente o atrito é uma força contrária, vai estar no sentido contrário, certo? Se eu der um zoom nessa superfície aqui, né, nesse ponto de contato entre as duas superfícies, eu vou ver essas irregularidades. Então eu tenho uma superfície aqui irregular desse jeito e a outra superfície irregular aqui, tá? Então o atrito, ele é tangente, a força ela vai ser tangente à superfície de contato. Isso quer dizer que nesse ponto aqui, a força vai ser assim. Nesse ponto aqui, se entrasse em contato, né, um com o outro, a força seria assim. A força ela é sempre tangente às superfícies de contato, tá bom? Então, passando em apenas um pontinho aqui. Essa aqui vai ser a força de atrito, ok? Tangente à superfície de contato, batendo em apenas um ponto nas superfícies de contato, tá bom? Um aqui, uma superfície aqui embaixo e outra aqui em cima. Onde elas se encontram, a força tangente a essa superfície de contato. Vamos lá, o próximo. Então nós temos agora a força elástica, né? Não esqueça que a força elástica vai ser aquela força que você aplicar em uma mola ou então em um elástico que, ao distendê-lo, ele vai aplicar uma força contrária a essa distensão. Então, se você aplica uma força em uma mola, essa força, né, que você aplica vai ter uma força contrária, que é a força que a mola está fazendo em você. Você aplica uma força na mola, a mola aplica uma força em você. Novamente, nós temos aí a utilização da terceira lei de Newton, tá bom? E lembre-se que a força que a mola exerce é diretamente proporcional à deformação, ou seja, quanto mais você estica, mais força você vai ter que aplicar, tá bem? Além do material do que a mola é feita, mas a via de regra, quanto maior for a força que você vai aplicar, mais essa mola irá se estender, tá bom? Vamos lá. E para finalizarmos, pessoal, nesse desenho aqui, eu estou mostrando 4 forças atuando sobre ele, tá? Nós temos aqui a força peso, apontando para baixo, tá? Superfície de contato aqui, tá? Então a força a força normal, né? Aquela força que a superfície faz sobre a caixa, tá? Nós temos aqui a força que está sendo aplicada nesse bloco e nós temos aqui a força de atrito, ok? Essas 4 forças. Mas falando sobre a força normal, ela nem sempre é na vertical para cima, né? Vai depender muito da posição dessa superfície. Então, vejam alguns exemplos. O que é uma força normal? Eu falei, força normal é a força de reação à compressão do bloco sobre uma superfície, tá? Dependendo de onde esteja a superfície de contato, a normal será a normal, separado, tá? A separado, normal, ok? Então a normal vai ser diferente. Quando a superfície de contato está na horizontal, a normal, né, vai apontar para cima, tá? Porque o objeto está embaixo. Quando o objeto está aqui na parede, a normal vai ser sempre perpendicular a essa superfície de contato, tá? Sempre perpendicular, sempre perpendicular, sempre perpendicular, sempre perpendicular, ok? Normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Primeiro detalhe, só vai ter normal se tiver superfície de contato. Se não tiver superfície de contato, não tem normal, tá? Então, vamos a alguns exercícios sobre isso. Primeira, diz o seguinte: a força-peso tem direção vertical e sentido para cima. Estou falando aqui sobre o peso normal, então essa primeira é falsa, tá? Segunda, o peso é definido como produto da massa do corpo pelo valor da aceleração na gravidade
e sempre é medido de acordo com o sistema internacional em newtons. Isso é verdade, tá? A definição de peso é essa aqui. Esse N aqui não é normal, tá? Esse N aqui é de newtons. Próxima, 3. A unidade quilograma pode ser utilizada para determinar o peso de um corpo. Isso está falso, tá? Próximo. A força normal, de acordo com a terceira lei de Newton, é uma reação à força-peso. Isso aqui também está errado. A normal é uma reação à compressão do objeto em cima da superfície, ok? Vamos à próxima. Próxima questão diz assim: com base nos seus conhecimentos sobre o estudo da força normal, analise as alternativas seguintes e assinale a correta. Primeira diz assim: a força normal é uma força de reação ao peso. Já falei que está errado, né? 2. A intensidade da força normal é sempre igual ao peso. Não, porque nem sempre a normal e o peso são as forças que estão se relacionando. 3, letra C. A força normal é uma força de reação à compressão. Ó. É uma força de reação à compressão feita sobre uma superfície. É justamente a definição de força normal. Letra D. Na força normal sempre se forma na mesma direção da força-peso. Isso aqui nós também já vimos que é errado. A força normal depende da superfície de contato. Se a superfície de contato for na vertical, a normal será na horizontal, enquanto que o peso é sempre para baixo, né? Então a letra D está falsa. Letra E. No plano, as forças normal e peso sempre se anulam. Elas não se anulam porque elas não atuam no mesmo corpo, elas atuam em corpos diferentes, tá? Então ninguém poderia andar, nem subir, nem descer. Vamos ao próximo. E última questão, tá, pessoal? Aqui é o seguinte, ó, uma pequena caixa é lançada sobre um plano inclinado e depois de um intervalo de tempo desliza com velocidade constante. Olha aqui, ó, importante, tá? Velocidade constante. Se ela tem velocidade constante, o que é que significa? Que a resultante das forças que atuam sobre ela é nula, tá? Então a força que está empurrando ela para baixo tem que ser igual à força que está empurrando ela para cima, tá bom? Vamos lá. Observe a figura no qual o segmento orientado indica a direção e o sentido do movimento da caixa. Entre as representações abaixo, a que melhor indica as forças que atuam sobre a caixa é. Então, pessoal, nós temos que ter uma força para baixo, né? Puxando para baixo é a nossa força peso, tá? Vou colocar aqui. Ó, eu tenho que ter uma força aqui para baixo, tá? Essa força aqui para baixo é a força peso. Eu tenho que ter a normal, e a normal não vai ser seguindo o peso, né? Tem que ser perpendicular à força de atrito. Então, essas duas forças são as únicas forças que vocês conhecem, tá? A normal e o peso. Olhando para os desenhos, né? Você elimina esse aqui, tá? Você vai eliminar esse aqui, que não tem normal também, né? Você vai eliminar esse aqui, que não tem normal também. Então, o único que se assemelha à resposta correta é a letra D, tá? Porque eu tenho aqui a normal, eu tenho aqui o peso, e essa força que tem para cá é a força de atrito que há entre a superfície, que está fazendo com que ele desça com velocidade constante, ok? Então, então a resposta certa aqui é a letra D. Entendido, pessoal? Espero que essa revisão tenha ajudado e até a próxima aula. E boa prova, né? Bem, falando sobre corpos em equilíbrio, nós temos aqui um corpo e nele estão atuando 4 forças. Mas se você prestar atenção, essas duas se anulam e as duas do horizontal também se anulam. Ou seja, a resultante das forças que atuam nesse corpo é zero. Quando nós dizemos que a resultante das forças que atuam em o corpo é zero, nós dizemos que esse corpo está em equilíbrio. Só que o equilíbrio ele pode se dividir em equilíbrio estável, instável ou indiferente. Tá? Quando o corpo está em equilíbrio estável, ele pode sofrer pequenos deslocamentos em relação à sua posição e ele vai voltar para o mesmo canto. Tá? Se o equilíbrio for instável, qualquer perturbação nele vai fazer ele sair daquela posição e não voltará mais para ele.
E o indiferente, aonde você coloca, ele fica. Então nós temos aqui na imagem um exemplo de equilíbrio estável, tá? Se eu pegar essa bolinha e colocar ela para cá, ela vai voltar para essa posição. Se eu colocar ela bem aqui, ela vai voltar para essa posição. Se eu colocar ela aqui, aí ela não vai voltar. Mas se eu fizer uma pequena modificação na posição dela, ela sempre vai voltar para essa posição. Então nós dizemos que o equilíbrio é estável. Quando o equilíbrio ele está aqui na eminência e cair, se eu soprar aqui, ela vai cair e não vai voltar mais para cá. Então esse equilíbrio é um equilíbrio instável, né? Qualquer alteração na posição dela vai fazer com que ela saia da posição de equilíbrio, tá? E a indiferente é onde você colocar esse objeto. Se eu colocar ele aqui, ele vai ficar aqui. Se eu colocar ele desse lado, ele vai ficar desse lado. Então, aonde você coloca esse objeto, ele vai permanecer, tá bom? Então, pessoal, bons estudos, boa prova e até a próxima.